mensagem hoje é um tema que eu preguei domingo retrasado na igreja de New Jersey. E antes de começar a pregar essa mensagem nessa noite, eu quero que você abra o seu coração, abra sua mente para ouvir o que Deus quer dizer. Gostaria de incentivar os jovens dessa igreja pelo trabalho árduo que se inicia com a chegada do pastor Edenilson e da pastora Ju. É uma alegria poder vê-los aqui. Eu estou falando isso porque o jovem tem força. A palavra de Deus diz que a força está com o jovem. E lá em New Jersey, no Lifehouse New Jersey, nós temos vivido dias incríveis. Se você olhar, por exemplo, hoje no meu Instagram, ontem eu fiz alguns posts de reuniões de jovens que acontecem sem instrumento nenhum algum. E eles estão adorando como verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E ontem para a gente foi um dia muito difícil. Por que um dia muito difícil? Porque eu estou falando de coisa boa, eu estou falando de grandes reuniões. Nós estamos reunidos com 80 jovens, 70, 80 jovens lá naquele lugar. Mas foi muito difícil, porque nós tínhamos uma jovem na igreja no domingo, e ela estava frequentando a igreja há algumas semanas apenas, e ontem eu recebi a notícia que ela tirou sua vida. 25 anos de idade. E existem coisas que a gente não consegue controlar. O mundo é tão vazio, o mundo é tão cheio de enganações, ele é tão cheio de armadilhas, que ele tem levado os nossos jovens. Por quê, pastor? Porque estamos vivendo dias dentro da igreja, que o altar de muitos está trincado, está rachado, está quebrado, está danificado. Aceitar a Jesus não é o problema. Levantar as nossas mãos para o alto e dizer eu te aceito, Senhor, isso não é o problema, isso é fácil. O problema de verdade é se manter no caminho e na posição que Deus tem para nós. Porque nessa de aceitar que foi um começo, te leva até um destino final. Mas existe uma jornada que necessita ser trilhada. E a verdade é que nessa jornada, a palavra de Deus diz fortemente que o jovem tem força, mas diz que o inimigo está ao derredor. E eu tenho vivido dias na igreja de New Jersey, onde eu tenho visto com os olhos naturais, filhos se convertendo ao Senhor e aconselhando seus pais, e levando os pais para a igreja. Aquilo que deveria ser a direção, perdeu a direção. Aquilo que deveria ser fonte de inspiração, não inspira. Porque temos uma geração quebrada. Uma geração mais impactada com os palcos da igreja do que com o altar que exala a verdadeira adoração. E Deus me trouxe aqui nessa noite, não pela quantidade de pessoas e não porque é uma alegria estar aqui com a minha cunhada, com o meu irmão, com os meus pais, com a minha irmã, com os irmãos que eu tanto amo. Sou grato a Deus pela vida da minha família. Não, Deus me trouxe aqui hoje como um alerta para a sua vida. Você que é pai, você senta à mesa com o seu filho, com a sua filha, você almoça com ele, você come com ele. Porque quando eu falo de altar ele nos remete a um lugar sagrado. Quando eu falo de altar nos remete a um lugar de sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Vocês estão comigo? Quando eu falo de altar também nos remete a um lugar de adoração. E eu não consigo adorar por você, você não consegue adorar por mim. Adoração é um fruto que nasce do coração individual de cada um. Então nós precisamos entender que quando nós entramos por as portas daquele santuário, desse santuário aqui, no lugar de reunião, nós precisamos entrar não para assistir um culto, mas para dar a Ele a nossa melhor e maior adoração, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Ele não espera que você assista mais um culto, Ele não espera que você venha para receber mais uma palavra, não. Ele também deseja receber a sua adoração. Você está correndo atrás de muito dinheiro, e seus filhos não estão escutando às vezes, eu te amo. Você está correndo atrás de um monte de coisa na sua vida, e você tem fechado os olhos para coisas dentro da sua casa que tem sido muito importante.
com a sua esposa, com o seu marido. É tempo da igreja se reposicionar. É tempo da igreja se levantar em adoração, pegar o altar e reparar o altar. Foi isso que o profeta Elias fez diante do rei Acabe, diante de 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Ele chegou ali, ele restaurou o altar, ele colocou o sacrifício, ele mandou jogar água 1, 2, 3 vezes, porque a água era escassa. Eu estou pregando hoje em cima do livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu não sei nem se eu vou ler tudo, mas eu vou contando a história, pode ser? O rei Acabe estava um pouco apavorado. Ele chega para Obadias, que o servia no palácio, mas também era um homem temente a Deus. Ele fala: vamos sair para os campos. Eu vou para um lado, você vai para o outro, para ver se nós encontramos mantimento, para que nenhum dos nossos animais venha a morrer. Obadias era um homem temente a Deus, mas ele servia o rei Acabe, que era casado com a dona Bebel. Quem conhece a Bebel? Jezabel. Quem conhece a Bebel? Se você tolerar Jezabel na sua vida, ela vai dominar você. Aquilo que você tolera tem poder para controlar a sua vida, tem poder para controlar a sua história, tem poder para acabar com aquilo que Deus tem para você. Aquela mulher veio, ela começou a corromper os costumes. Acabe começou a abrir mão daquilo que era comando de Deus. A família de Acabe não era uma família correta. O povo que foi separado por Deus, o povo que foi escolhido por Deus, o povo que tinha autoridade na terra, povo de Deus, corrompeu o seu altar, quebrou o seu altar, danificou o seu altar, rachou o seu altar. Começaram a se curvar diante de outros deuses. Nós falamos muito dos católicos, de idolatria, mas tem muita gente dentro da igreja que tem olho e não vê. Tem muita gente dentro da igreja que tem perna, mas não anda. Tem muita gente dentro da igreja que tem mãos, mas não apalpam. Tem muita gente dentro da igreja que tem nariz, mas não cheira também, e nem fede. Essa foi de graça. Obadias era um homem temente a Deus. Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel, mas Obadias separou e guardou 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 na outra, e sem o rei Acabe saber, sem Jezabel saber, ele mandava alimento e ele mandava água no momento de escassez, e ele alimentava esses profetas. Ele saiu para procurar o mantimento, e no meio do caminho, Deus tinha virado para Elias depois de um longo tempo, no versículo 1 do capítulo 18 de 1 Reis. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, ou seja, não era um ano ou dois, eram 3 anos de seca. Gente, imagina 3 anos de seca. Quem sabe você está em um momento de seca na sua vida. Quem sabe você está desesperado com as notícias que andam falando por aí. Deixa eu falar um negócio para você. A sua vida não é movida por homem, mas é movida por aquele que te gerou. Quantos tem uma promessa sobre a sua vida? Então mantenha os olhos na promessa do Senhor e não no problema. Altar é um lugar que conecta o homem a Deus. E quando Deus chega para Elias, fala: a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias é obediente. Ele recebe aquela palavra. Ele começa a se direcionar para o lugar onde Deus tinha o enviado. E no meio do caminho, quem que ele encontra? Obadias. Obadias se curva diante dele, porque é impossível você ver Deus, um homem de Deus, e não atuar em reverência, em temor. Hoje o pastor entra na igreja, a ovelha entra e fala assim: e aí, beleza, pastorzão? Vocês estão comigo? Hoje o filho acorda, ele não pede nem benção para o pai, nem benção para a mãe. Ah, pastor, os tempos são modernos. Cuidado. Isso é o que o inimigo quer inculcar na sua mente. Hoje existem pessoas dentro da própria igreja que têm dificuldade de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma paz do Senhor.
Seja bem-vindo aqui, Orlando. Você tem dificuldade. O cara está com frio, vou fazer uma oração. Não, dá um casaco para ele, pelo amor de Deus. Se conecta com a pessoa primeiro, para depois você corrigi-la, para depois você direcioná-la. Gente, eu estou falando com alguém? Está abençoando a sua vida? Dá um glória a Deus aí, que você está me olhando assim. Preocupa com o calor não, é a unção, é a presença de Deus. Quando viu Elias, disse-lhe, versículo 17. Olha que interessante. É você mesmo perturbador. Porque Obadias viu Elias. Ele falou, Senhor, se o meu rei ficar sabendo que eu te vi e você não aparecer lá, ele vai me matar. Temeu pela vida dele. Aí Elias deu uma palavra para Obadias. Não, ainda hoje eu estarei com o rei Acabe. Estarei com Acabe. Então tá bom, então ele foi. Chegou lá, ele falou, Acabe, Elias está aí. Por que Obadias temeu? Porque eles andaram toda a circunvizinhança. E Acabe, por onde ele passava perguntando por Elias, ele fazia o povo jurar que não tinha visto Elias. Imagina a perseguição que o próprio rei não fez com o povo. Às vezes nós estamos tão perdidos que a gente persegue quem está do nosso lado. Às vezes a gente está tão perdido que quem nos ama nos direciona e a gente fica ofendido. Às vezes estamos tão perdidos que não entendemos os preceitos do Senhor e aonde Ele quer nos levar. E olha como que o rei de Israel, nação santa, povo escolhido, sacerdócio. Olha como que o rei recebe o homem de Deus, o profeta. Quando viu Elias, disse-lhe, é você perturbador de Israel. Imagina o nível de corrupção interna e externa que existia no seu reinado. Imagina o nível de influência que dominava o rei. Quem te influencia determina também quem você é. Perturbador. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, para que o altar possa ser restaurado, é necessário você ser obediente ao comando de Deus. Eu não sei qual é o seu altar, se é a sua família, se é o seu ministério, se é a sua vida mesmo, emocional, espiritual, eu não sei qual é o seu problema, mas se existe rachadura, eu quero falar para você que para que ele possa ser restaurado, você precisa ouvir a voz de Deus e ser obediente. Agora não fale para mim que obediência virá sem renúncia, porque não virá. Obediência que não vem acompanhada de renúncia não é obediência. Porque para você obedecer, você precisa abrir mão de algumas coisas que tem feito com que o seu altar venha a ser danificado. Deus me trouxe aqui para restaurar o altar nesta noite. Posso ouvir um glória a Deus? Deus me trouxe aqui para lembrar de você o dia da sua conversão, o dia que você aceitou Jesus. Quantos lembram aqui do dia que entregaram a sua vida para Jesus e choraram e pularam e agradeceram ao Deus? Obrigado, Senhor, porque você me alcançou. O que aconteceu? Que o amor esfriou e o altar rachou. Deus mudou? Ou o sistema nos cansou, nos decepcionou? O segundo ponto, o primeiro é a obediência, acompanhada de renúncia. O segundo ponto é coragem. É necessário ter coragem para enfrentar o que tem destruído o altar de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Quantos homens e mulheres de Deus eu tenho aqui dentro desse quarto nessa noite? Tenha coragem de enfrentar os seus medos. Tenha coragem de enfrentar aqueles que têm te afastado do amor de Deus. Tenha coragem para enfrentar o seu inimigo. Porque se Deus prometeu, se existe uma palavra, se existe uma promessa sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir, Ele não é homem para que minta. Não tenho perturbado Israel,
Mas você tem, Acabe. Seu pai, sua família tem perturbado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo. Olha a autoridade do homem de Deus perante o rei de Israel. Acabe, ei, olha para mim. Eu sou homem de Deus. Convoque todo o povo. Sabe por quê? Deus vai falar para Moisés assim, ó. Bata na rocha. Ele vai bater e vai funcionar. Depois ele vai falar assim, ó. Fala com a rocha. Ele está tão irado que ele bate de novo. Funciona? Funciona. Mas ele não entra na terra prometida. Eu tenho poder sim para bloquear as promessas de Deus na minha vida. Moisés bloqueou. Deus nunca vai ferir o seu livre-arbítrio. Chama o povo. Moisés bateu. Ele não entrou. Mas funcionou? Funcionou. Porque no final do dia, Deus tem compromisso com o povo. Deus sempre vai honrar o povo dele. Existe uma promessa, uma palavra liberada sobre o povo de Deus. O peso no líder sempre vai ser maior. Quem é líder aqui? Você sabe do que eu estou falando. Acabe. Convoca todo o povo de Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo. Alguns ou todo? Alguns ou todo? E traga os 450 profetas de Baal. A gente gosta de falar isso, passa a batalha. Mas a gente não esquece dos 400 de Aserá, que também estava junto. Gente, eram 850 profetas do demônio. Imagina qual era o nível de corrupção do reinado de Acabe com esse tanto de profeta que adoravam e serviam a outros deuses que não tinha nada a ver com o mandamento do Senhor. Às vezes nós não nos percebemos, mas nos acostumamos tanto com as coisas do mundo que realizamos e construímos alguns deuses dentro da nossa mente que não é o Deus da Bíblia. E às vezes não entendemos porque aquilo não supre o profundo da nossa alma. Porque o Deus que a gente cria não supre nada, mas o Deus da Bíblia supre. Agora olha que interessante. Olha o profeta de Deus identificando o problema. Ó. E os 400 profetas de Aserá, versículo 19, que comem à mesa de Jezabel. É simples. Quem tem comido na sua mesa? Pergunta para o lado aí. Quem come na sua mesa? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Gente, isso é importante. Isso é importante. Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Acabe convocou. Ele estava tão corrompido que ele chamou o homem de perturbador, o homem de Deus de perturbador. E ele, cara, eu fico imaginando ele estufando o peito. Tá bom. Você vai ver então. Porque Elias era mas ele tinha a autoridade do Pai. Eles eram 850. Eles só tinham papo. O que temos abandonado, que o Senhor tem dado para nós, que tem gerado rachadura no nosso altar. Acabe e o povo abandonou. Agora olha que interessante, versículo 21. Põe na tela 21. Olha que interessante. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão? Olha para o lado e fala assim: até quando? Ah, mas fala com autoridade, irmão. Dá uma balançada, irmão. Ei, até quando? Ei, até quando? Deus me trouxe aqui para falar para você hoje. Ei, até quando nós vamos brincar de igreja? Até quando nós vamos cantar 3 louvor, escutar uma palavra e ir embora do mesmo jeito que a gente entrou? Até quando nós vamos frequentar um lugar sem ver manifestações do poder de Deus? Porque o povo segue sinais, o povo segue prodígios, o povo segue maravilhas. E Deus levantou eu e você aqui para isso. Ei,
Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Olha o homem de Deus. A sua empresa não pode corromper o projeto de Deus e o propósito da sua vida. A sua família não pode corromper o propósito de Deus na sua vida. Os seus sonhos não podem ser maior do que o sonho de Deus. Eu estou falando com alguém. Essa noite é a noite de arrependimento. Essa noite é a noite de restauração de altar. Se o Senhor é Deus, isso é lindo. A convicção dele era tão grande no amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele tem capacidade de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E o profeta Elias reconhecia a capacidade que Deus tinha, a ponto dele chegar e falar assim, ó, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Sabe por quê? Porque para um perdido qualquer caminho serve. Para aquele que entra só para um sistema religioso e um culto, está tudo bom, está tudo gostoso. É só mais um culto, o pastor vai pregar, eu vou ouvir, vou chorar. Eu vou voltar para minha casa, vou falar para meu marido dormir no sofá do mesmo jeito. Que traste. Dá tempo de resgatar seu filho. Dá tempo de resgatar sua filha. Dá tempo de resgatar seu matrimônio. Dá tempo de resgatar sua família. Ei, dá tempo de resgatar seu ministério. Você orava, não ora mais. Jejuava, não jejua mais. Porque dá tempo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Quantos vieram aqui para buscar o Senhor? Terceira lição é: obrigado. Diga não à oscilação. Olha para lá, para de oscilar. Ah, mas te falar, você está falando baixinho, hein? Lá em New Jersey o povo fala com alto mesmo. Vamos tentar de novo. Fala aí, para de oscilar, irmão. Seu crente, fala aí. Presta atenção. Muito discurso, muito questionamento necessita vir acompanhado com muita realização. Se tem muito discurso, pastor Zelim, se tem muito questionamento, mas não tem realização, não dá moral não. Tem gente que fala muito, mas não tem realização. Pastor, mas olha as coisas que às vezes está acontecendo com o senhor. Olha o que o senhor está passando. Rapaz, mas Davi também passou. Os grandes homens da palavra de Deus passaram por grandes tribulações e grandes provas. Há um propósito de Deus no meio da tribulação. E é na tribulação que Ele checa o nosso caráter. É na tribulação que Ele checa a motivação do nosso coração. E Ele permanece em nós, para que nós possamos suportar a tribulação e sair dela mais do que vencedores nele. Diga autoridade. Você precisa aprender isso. É o que o Elias nos ensina. Caminhe com autoridade. Entenda quem habita em você. Fala aí, eu sou o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Se você é o templo onde Ele habita, Deus habita em você. Por que você caminha só de cabeça baixa? Por que você não consegue olhar para o alto e entender que o seu Redentor vive e reina sobre a sua vida? Ele é o maior interessado em te levar a um lugar muito melhor do que você está. Ele tinha tanta autoridade para a batalha, que começou a dar meio-dia, e os caras no tambor. Oh, grita mais alto. Autoridade. Eu sei quem eu sirvo. Basta uma palavra do Senhor para que a sua vida se revolucione. Ei, parece que ele está dormindo. Ou quem sabe ele está fazendo orações, os seus deuses estão em transe.
Grita mais alto. E bateram mais alto, e batuque para lá. Eu fico imaginando essa cena, que coisa mais linda. E os costumes deles eram tão pagãos, que a palavra de Deus diz que eles começaram a se dilacerar, a bater nas suas costas, a sangrar, e nada. No versículo 30, estou terminando, tá bom isso aqui? Vocês me dão mais um pouquinho de tempo? Amém? Ele chega e fala assim, ó, então, Elias disse ao povo, ei, chamei vocês aqui. Vocês estão aqui? Lembra que eu falei lá? Se Deus for Deus, servir o Senhor. Se for Baal, beleza, Baal. Lembra? Então. E vocês não deram resposta. O povo estava perdido, corrompido, desviado, endemoniado o povo estava. Tem muito endemoniado dentro da igreja, gente. Aí ele chega, se aproxime de mim. Sabe o que Deus quer? Restaurar o seu altar, pra você ficar pertinho dele. Tem muita gente longe porque quer, mas Deus quer você pertinho dele. Ele quer restaurar a sua força, Ele quer renovar a sua alegria, Ele quer te trazer esperança, Ele quer avivar a sua vida, a sua família, seu ministério. Amém, igreja? E o povo aproximou-se. E Elias, diga comigo, reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tem gente com dificuldade de adorar, porque o altar está em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma de cada tribo dos descendentes de Jacó. Aqui a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou um novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, tá bom. Quantos anos de seca? 3 anos. Jesus também foi 3 dias, né? É interessante. O que era escasso naquele tempo, da seca? Fala comigo. Vou mostrar para vocês que meu Deus é Deus. Eu vou oferecer aquilo que está em falta. Às vezes, aquilo que está em falta é o que a gente mais guarda, mas é o que o Senhor quer que você entregue. Aquilo que está em falta é que a gente dá mais valor. Aí a gente faz assim, ó. Vou esconder, meu, não deixa ninguém ver. Não. Ei, vem cá. Preparou aí. Jogou 2 medidas de semente. Colocou o holocausto aí, o cordeiro em cima, coloquei. Então faz o seguinte, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Pronto, não. Volta lá. Façam novamente. Mas eu já fiz uma vez, pastor. Faz de novo, criatura. Mas eu já comecei. Recomeça. Entrega de novo. E disse eles, e eles o fizeram de novo. De repente ele falou, agora tá bom. Não, faça pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. Rapaz, é uma humilhação para Acabe, que queria sair para achar água, achar capim, achar comida para os animais. E o cara derrubando água num período de seca em cima do altar. Em um céu completamente azul. E onde ele avista apenas uma mão do tamanho, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe por que às vezes você não vê a manifestação? Porque você está esperando um sinal muito grande de Deus. É muito fácil ver um céu nublado e falar vai chover. Mas quando você vê ele azulzinho declarar é difícil, porque exige fé. Exige fé. E fé é o que move o coração de Deus. Fé é você fazer um acampamento de jovem achando que vai dar 20 e dá 60. E de repente ali você vê demônio manifestando, pessoas sendo curadas, enfermos sendo curados, maconha sendo jogada no lixo. Você vê, aí você vê, rapaz, isso aqui é coisa linda. Coisa maravilhosa. Façam pela 3ª vez, ordenou, eles fizeram pela 3ª vez. Sabe o que aconteceu?
Então o fogo do Senhor, versículo 38, e eu termino, caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que mais você está precisando ver para restaurar o seu altar e entender que o Senhor é Deus? O meu último ensinamento para você é: reconheça o que Deus faz na sua vida e o adore. Tem luta? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Gostaria que você ficasse em pé. Toda a igreja de olhos fechados. Porque essa noite, ela é uma noite para gente corajosa. Corajosa. Gente que tem falado para Deus há muito tempo assim: Senhor, e tem gente aqui assim. Presta atenção, tem gente aqui desse jeito. Tem falado para Deus: Senhor, eu queria sentir aquele primeiro amor de novo. Eu quero sentir a sua presença como eu senti aquela vez. Gente, quem sabe necessita pedir perdão, porque o altar, ele está trincado e ele precisa ser reparado nessa noite. Eu quero que você, que deseja se posicionar diante de Deus de uma forma diferente nessa noite. Quem sabe você já teve um grande ministério. Quem sabe você já impactou muita gente. De repente você se vê no deserto. Eu tenho um conselho para você: não coloque banco no deserto. Deserto é um lugar para você passar correndo, não é um lugar para você parar lá. Eu queria convidar você que precisa de um toque do Senhor nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar. Se essa mensagem falou ao seu coração, se Deus falou com você, presta atenção. Você não deveria esperar mais nem um segundo para ficar onde você está. Você não deveria. Deus está restaurando o seu altar. Deus está restaurando o seu altar. Deus quer restaurar o seu altar. Deus quer restaurar o seu altar. Tem mais gente. Às vezes eu fico assim: Senhor, por que as pessoas lutam tanto? Permita com que Deus restaure o seu altar nessa noite. Eu ainda quero insistir mais um pouquinho. Toda a igreja de olhos fechados.